para essa aventura, esse começo da aventura de Império de Jade, pensei em começar bem na proposta do livro mesmo. Né? Ele se situou 5 anos após os eventos da batalha contra Igazera e o fim da Tormenta. Então, tem 5 anos que a reconstrução do Império começou. Nesses 5 anos, a cidade de... Aí, gente, vocês perdoem a liberdade para falar os nomes, porque como está só escrito, então a gente fala conforme interpreta que pode ser lido. Pronúncias erradas, se alguém souber, pode mandar no chat da Twitch aí, corrige a gente, não tem problema nenhum não. Mas a capital atual, né, que é Shinkyu, está praticamente toda construída, o Palácio Imperial todo de pé, muitos outros elementos naturais da ilha, como os kaijus, os onis e outros problemas que já eram comuns antes da tormenta, estão ressurgindo. Algumas raças nativas da ilha estão voltando para a superfície a povoar, como os Vanara e o povinho rato, eu esqueci, deu um branco agora, esqueci o nome dele. Nezumi. Isso. Aí eles estão voltando para a superfície da ilha, tá voltando a ser habitada. Ainda há alguns resquícios, né, de presença da tormenta, principalmente na região leste, onde era a antiga capital e onde ocorreu a batalha contra o Igazera, que agora é uma espécie de cemitério cósmico muito trevoso. E nessa reconstrução do Império, algumas coisas estão ficando diferentes de como era a Tamurá antiga. Né? A presença dos gaijins hoje ela é mais aceita e até mais incentivada em respeito a tudo que aconteceu durante o exílio de Tamurá, né, nas terras do reinado. E os gaijins estão participando ativamente aí da reconstrução do reinado. Muitas figuras gaijins estão fazendo parte aí forte, como guerreiros, armistas e outros heróis. E uma grande diferença do cenário é que, enquanto em Tormenta e Tormenta 20, a ideia dos heróis é você agir solo ou agir em equipe, mas são grupos de heróis, né? São pessoas que se juntam, cumprem a missão e depois se separam, ou são um objetivo em comum, ou por um tempo, ou algo do tipo, por contrato. Aqui em Império de Jade, não. A ideia é que os grupos de heróis sejam literalmente uma espécie de Power Rangers, sabe? Que pega mesmo a ideia dos Sentais japoneses e são equipes de pessoas que realmente lutam lado a lado, se combinam nos seus melhores pontos e nos seus piores, confiam a vida uns aos outros e formam realmente essa equipe que não fica só uma aventura juntos, vão vivendo várias aventuras em conjunto. E elas podem surgir por indicação do imperador, por uma necessidade de alguma aventura, por contrato de alguma pessoa da aristocracia, e por aí vai. Essa aventura, então, vai se situar justamente nesse início de reconstrução do Império, e muita coisa está acontecendo ainda. Como a presença e o poder mágico durante a batalha 5 anos atrás foi absurdo, ainda estão acontecendo alguns eventos por conta de remanescência desses poderios mágicos. Tem muitos mortos-vivos levantando, algumas áreas sofrendo com abertura de portais para pequenos planos próximos, criaturas mágicas nascendo e voltando, inclusive até alguns velhos inimigos, que vai dar aí a base para plot. E aí nós vamos, nessa sessão 0, formar aí a nossa equipe Sentai e apresentar aí a plot dessa fúria que está despertando no Império. Será que a fúria vai ser suprema à honra? Ou será que não? Mas antes de vocês começarem aí a finalizar os prots, né? Queria deixar um recado aqui pra galera que tá conhecendo a primeira vez o movimento RPG, se tiver alguém vendo no VOD, se tiver alguém novo aí no chat,
Queria convidá-los a conhecer o patronato do Movimento RPG, que é uma das formas que vocês podem ajudar o Movimento RPG a crescer e se desenvolver. Mas não é só ajudar, né, galera? Tem uma recompensa, né? Com toda ajuda pode ter uma recompensa também, né? Além de ficar com o coração mais leve por estar fazendo uma boa ação, vocês vão estar concorrendo a prêmios muito, muito maneiros. Por exemplo, agora no mês de novembro, no dia 1º de novembro, nós fizemos a nossa escolha aleatória do concurso Chave Premiada, né? E um jogador ganhou um Starfinder, galera. Um Starfinder, um livro gigantesco lá da New Order, de RPG espacial, muito maneiro. Que, cara, ele custa em média R$180. Então, assim, quanto que custa esse patronato, Douglas, pra você estar dando um livro desses? Eu digo pra vocês. Melhor, quanto é que custa o patronato, Eduardo Filhote? Conta aí, porque tu é um dos patronos também, né? R$5. R$5. Então, por R$5 você tem a chance de ganhar um livro de 180. Tá, Douglas, mas qual é a pegadinha? Não tem pegadinha, galera. Porque é o seguinte, como é que funciona? As editoras mandam os livros pra gente em troca de a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, divulgação do conteúdo delas. Vocês vendo a gente jogar os jogos, a gente faz sessão zero, depois faz resenha, faz guia de criação de personagens, faz todos esses materiais. Como as editoras brasileiras, infelizmente, não têm uma grana para pagar assim todo mundo que faz, eles ajudam como podem, que é enviando livros. E quem paga então os servidores do Movimento RPG? O Douglas. E quem paga quem vai pagar agora? Os patronos. Então os patronos ajudam o Movimento RPG, o Movimento RPG ajuda as editoras, e assim todo mundo fica feliz. Vocês ganham livros novos por um preço de banana, né? E ao mesmo tempo vocês estão ajudando a gente. E, gente, não tem pegadinha. Não ganhou num determinado mês, no mês que vem você tem uma chance a mais. Ou seja, a sua chave, você ganha uma chave por mês a cada R$5. Se a sua chave não for a escolhida, no mês que vem você tem aquela chave ainda. Então no mês que vem, se você apoiar de novo, você vai ter 2 chances de concorrer. E cada vez essas chances vão aumentando exponencialmente, tá bom? Mas Douglas, falou do mês de novembro. Qual que vai ser o jogo que vocês vão dar para um dos patronos no mês de dezembro? Pois ele tá nas minhas mãos aqui. Vou mostrar para vocês e vocês me dizem. Lacrado, tá, gente? Ó, não abrir para não tirar aquela magia. Ó o joguinho aqui. Ó. Olha aí. Ah, que bonito. Um Império de Jade. Capa dura, bonitão, tá bom? Diretamente da Jambô, que enviou pra gente para a gente dar para um dos patronos aí. Então, patronos, boa sorte para vocês. E para quem não é patrono ainda, torne-se, porque é o seguinte, até o último dia do mês de novembro você tem para entrar. Depois disso, você vai concorrer ao livro que nós vamos dar para um patrono em janeiro. Entrou no 1º de dezembro, já era. Então, tem que entrar em novembro. Não perde tempo, galera, tá bom? Deixa para fazer no final do mês, esquece, ou já era o cartão de crédito, ou então já acabou o dinheiro que tinha no Pix. Galera, por favor, ajuda o movimento, que com isso a gente vai ajudar as editoras e vocês ganham livros, e olha só que legal. E, cara, tem uma novidade chegando aí no Movimento RPG, que é o Baú Épico. O Baú Épico não vai dar um livro de RPG, ele vai dar um combo. Mas eu não vou falar pra ele ainda, tá? Você tem que ficar de olho nas nossas redes sociais. Fica de olho lá no nosso Instagram e no nosso YouTube, tá bom? O Instagram do Movimento RPG é instagram.com/Movimento RPG e o YouTube é youtube.com/Movimento RPG, tá bom? Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo explicando certinho como é que vai funcionar esse tal baú épico. E no Instagram eu vou fazer a chamada. Então já segue lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, você se inscreve, já deixa um like lá nos vídeos que tá saindo nossa série de cult. E fica de olho aqui no Movimento RPG, que nós temos RPG basicamente todos os dias. Na segunda-feira só que nós temos podcast, mas também é sobre RPG. Então já fica ligado aí. O Império de Jade é cenário e sistema, o João. Fica a dica aí. Ele tem um sistema próprio baseado no Tormenta 20. Baseado, né? Ele tem algumas adaptações. Ele é uma fase de transição ali entre o Tormenta RPG e o Tormenta 20, né? Fica um meio termo entre os dois, né? Exatamente. Parece que foi tipo o protótipo, assim, ó, vamos testar isso, vai ficar legal. Vamos usar o Tormenta 20 então.
Beleza. Mas então é isso, galera. Boa sorte pra quem for participar aí do nosso baú da concurso-chave premiada. Boa sorte pra vocês que vão rolar dados para atributos. Deixo vocês aí agora, vou parar de incomodar aqui. Bom jogo pra vocês, vou estar nos bastidores fazendo piadinhas inconvenientes de vez em quando. Falou! Piadinha Então, inconveniente. galera. Hã? Piadinha inconveniente. Né? Mas então, galera, vamos começar a gente fazer as fichinhas e os nossos personagens pra gente montar o time. Qual que é a ideia da proposta do livro? Tá muito ruim. Todos nós aqui somos... Conversa. Hã? Tá ruim de ouvir porque tem muito ruído. É o meu? Tá dando ruído do ambiente. Bem melhor. Parou, é verdade. A captação do microfone tá alta. Qual que é a ideia do cenário? Ao contrário dos outros sistemas de RPG que incentivam a criação de heróis assim durante a narrativa, né? Você narrar cada um separado, e se encontrando, e formando equipe, fazendo a missão em conjunto e debandando. O Império de Jade, ele meio que aconselha que as equipes já comecem formadas, que é um jogo mais cooperativo de equipes mesmo. A própria ideia do cenário é muito voltada para isso, para ter personagens diferentes e eles em conjunto são a versatilidade, vamos colocar assim. E aí ficou bem legal, achei essa proposta bem interessante. Por isso que eu pensei, né, de já começar com personagens ali de nível 5, que já são mais ou menos personagens fortinhos, né, já tem características da classe mais atenuadas. E dá pra gente fazer uns desafios mais interessantes, coloca umas lutinhas mais, né, não fica só nos kobolds e goblins. E aí nós vamos rolar os atributos, então. Aí o que acontece? São 5 atributos básicos normais, né? Ou 6, 5, né? Do D20 normal. E mais a honra. São 6 básicos? São 6 básicos mais honra. Então, isso aí. Então são 6 básicos mais a honra. Então cada um vai rolar 7 D20s pra gente colocar os atributos. É com D20 que rola? É D20, não é 4d6? É com D6? Eu vou ser honesto pra vocês que eu pulei a rolagem do dado da ficha. Quase sempre é D20, 4d6, tiro menor. Porque eu fui ler como é que era a distribuição de ponto. Uhum. E é tipo uma tabela, né? O 14 custa tantos pontos, 15 tantos pontos e vai indo assim. E aí eu não li a regra para rolagem do dado. Uhum. Mas se são os D6, usemos os D6. São 3 D6, né? 4d6, tiro menor. 4d6, tiro menor. É o padrão, okay. mas você que é o mestre. Se você quiser falar sofram com 3d6 e se lasquem... Uai, poderia ser sofram com um D20, ó. Tem uma chance em 20 de um atributo 20. Com D6 não tem como. Com D6 não tem chance de atributo 20. Só 18. Mas, zoeira à parte, vamos na rolagem então, os 4D6 e a gente elimina o menor. Eu, particularmente, tinha achado interessantíssima a ideia de rolar o atributo e não poder mudar o número. Mas eu também não quero que fique uma experiência ruim para os personagens que vocês imaginaram. Então a gente só rola os atributos e vocês podem escolher a ordem que querem colocar. Meu computador tem que reiniciar aqui, eu tô entrando no Roll20 já de novo. Quem começa então a falar, gente? Quer começar isso? Já que você insiste, vamos ver, né, se a minha sorte perdura. Se mudou! 6. Vamos ver. 4 de 6 aqui pra começar. Ó, 12, uma merda, porque foi 14 aqui, mas o meu dado foi 2, né? Então 12. Ruim. 10. Agora.
Ó, tá um personagem na média até então. Não, tá uma bosta. Olha, Ó. tem aqui o quê? 17. 17. Já tem um Menos pior. tributo pesado. 9 pra equilibrar, né? Equilibra tudo. Temos um 9 aqui. Que aí, dependendo da raça que você pegar, você consegue um mais 4. Outro 9. Aí sim. Ó, 2 mais 4 já são necessários. E um. Isso aqui vai um 14. 14. E tem que rolar honra também? É mais um? Honra também é rolada. Uhum. São 7 atributos no total. E aí, esse aqui foi um. 12. 12. 12. Então eu fiquei com 12, 10, 17, 9, 9, 14, 12. Ah, tá bom, tem 17, cara. Nossa, Né? seu critério de bom é debatível. Mestre, eu posso ficar com um 10 e um 8? Esses dois 9 que eu tirei. Trocar Pode ser? um pra um. É, porque tem um 9 9. Bota um 10 e um 8. Vai ficar Tá. menos sofrido, só pra ficar menos humilhante, assim. Não muda Pode. mais nada. Aí o resultado final vai ficar então 10, 10. Aí ficou 12, 10, 17, 10, 8, 14, 12. Bacana. Fechou. Beleza. Posso ser o Acho que próximo? Vai lá, Raulzito. Hum, 10. 12. O Raulzito já tá melhorzinho. 10. 10. 11. 12. Não, 13. 13, verdade. Faltam 2. 3. 12. Acho que não é um personagem não, hein? Não, ruim eu não diria. Aí 15. 13. 13. Ficou ruim Tá não, bom, mas Raulzito. rolou melhor que eu. Você ficou mais equilibrado que o Stamato. Uhum. Ficou uma rolagem legal. Vai lá, Reg, rola o seu. Uhum. Ô, Regi, lembra que tu tá É. mutado, né? E se for falar, te É. mutei. Então foi um 10. Voltei. Pronto. Tá, tem muito som aqui da escola. Pra quem não sabe, eu tô Agora numa tá um escola, pouco né? menor. Melhor, É, o melhor. ruim do ambiente. É, então tá. Agora tem risadas. ó. Agora dá risada. Agora tem uma risada do Coringa passando aí no fundo. É que eu pra facilitar, eu deixo um microfone de lapela e ele tem uma baita captação, assim, né? Tá bom, vamos lá. Ah, esse do fone, ele é meio ruimzinho, cara. Aí seria um problema ao contrário, entendeu? Vocês não conseguindo me ouvir por... tá bom? Oh, meu Deus. Tá. Então já foi a primeira, foi um 10. Vou 8. botar no chat pra me ver quanto foi.
Não tá muito bom, né? Mas vamos de novo. Tá capengando. Oh, Jesus! 17, tá bom. Aí foi... Tira 3, 14. Outro 12. Tá sofrido. Os 12 são os mais repetidos até agora. E o Raul tava reclamando da rolagem dele, né? Né? Né, Raul? Pô, meu maior atributo foi 15, cara. Ó, agora foi um 15, ó. Não, mais um, né? Mais um. Olha, 16. Bom, Raul. A rolagem do Reg, ela eu deveria ter é reclamado muito alta, antes, viu? Baixo, sabe? Eu deveria ter reclamado antes. Eu reclamei que começou a vir os dados melhores. Marcela, pode rolar os seus dados agora, se estiver ouvindo a gente. Ó, a Marcela começou com um 7. Meu Deus! Caraca! É porque ela tirou 4,15, velho. 4,5, aí deu 15, mas seria um atributo top se fosse um 1 ali. 15, depois foi 13. Depois 6, 18. Depois 14. 4, 8, 12. E o último 10. Uai, a Marcela teve umas rolagens boas. Teve um atributo muito baixo, mas ela teve um 15, um 18 e um 14. Rolou um 18, cara. Né? Foi a única rolagem 18 da... O Stamato foi o segundo mais próximo ali, que teve um 17, mas 18 foi a Marcela. Top. A propósito, eu tava vendo aqui meus atributos, eu acho que eu rolei eu fiz uma rolagem a mais, sem querer. Acho que vamos dar uma conferida. Eu anotei as 3 primeiras, pra te ser honesto, e eu perdi o resto. Então, aqui ficou... a primeira de todas ficou um 12. Aham. Eu tô até pensando aqui de novo. 12. A segunda ficou um 10. A terceira ficou 17. Aham. A quarta ficou o 9. Foi o 9 e o 9. A quarta e a quinta foi o 9 e o 9. E a última ficou um 13, na verdade. Não, 14 que ficou. Porque ficou... É 9 e tem mais 2. Então, 14 e o 13. 14 e 13. Vê ali no chat do Roll20. Que aí depois eu rolei de novo e saiu uns 12. Mas não valeu, né? Porque esse foi o 8º tributo que eu rolei sem querer, que eu rolei 2 vezes sem querer. Aí isso não conta. Aí tá salvo aqui então as rolagens. E agora a gente pode colocá-las na ficha e o que acontece? De acordo com a classe que vocês pegarem, tem modificadores e modificadores até relativamente altos pros atributos. De acordo com a classe, com a raça. Dependendo da classe, tem modificador de até mais 4. A classe pode dar modificador de honra. A raça dá modificador nos outros atributos, se até me lembra. Isso. E também tem essa questão. Dependendo de onde vocês colocarem a honra, alguns poderes, habilidades e requisitos da classe, eles ficam inúteis. Samurai e Shugenja, por exemplo, são os que exigem a maior honra. Porque eles têm jutsus que são baseados em honra. Então, um samurai precisa de ter pelo menos honra 16 para poder fazer o uso mesmo dos jutsus e das habilidades da classe. Já outras classes, igual o ninja e o Ujin,
eles não necessitam de honra, até pelo contrário, a maioria dos jutsus deles causam penalidades de honra, são violações de honra. Claro que dependendo do valor do atributo de honra, só começa a ser considerado uma violação a partir de determinado nível, né? As violações leves, elas são para qualquer nível de honra acima do 16. Ali você já tem que fazer rolagem se cometer uma violação leve. Abaixo de 16, as violações leves são corriqueiras, então não precisa de nenhum teste. Mais fácil para as moderadas. Abaixo de 10 ou de 8, tem que olhar na tabela aqui agora, as violações graves é que exigem os testes, as moderadas não precisam. E honra 0 é como se fosse uma morte para o personagem, ele já não faz mais parte do jogo, já é considerado um NPC. Mais ou menos como a humanidade do Mundo das Trevas. Isso, segue mais ou menos a mesma ideia da humanidade. E aí tem um comentário filosófico com a humanidade, porque o Black Mirror. Já pensei que havia um debate filosófico aqui já. Tá, das telas, já tá. Quase isso. Tem muito o debate, assim, eu acho que em jogo talvez surja muito debate, que vai ser a questão sobre a honra. Né, o que vai ser considerado uma atitude honrada ou não, uma atitude desonrada ou não, porque isso vai impactar diretamente nas ações dos personagens e no cenário em volta dos personagens. Porque muitos poderes são de medir a honra das pessoas ao seu redor. Então um samurai, por exemplo, na presença de uma pessoa desonrada, é tipo um sentir a Wyrm de lobisomem. Ele vê que a pessoa é desonrada, chama a atenção dele a desonra. E a mesma coisa também, uma honra muito elevada. Dependendo do nível, um samurai, por exemplo, com honra 18, ele passa assim é como se você conseguisse sentir a honra do samurai te tocando. É uma parada bem legal. Da hora. Rapaz, eu achei esse negócio da honra assim sensacional, porque ele dá uma dinâmica totalmente diferente. E até para as formas de interação em combate também, porque igual o samurai, tem os jutsus baseados em honra. Então, o modificador de honra é aplicado no jutsu. E influencia se o jutsu estiver sendo usado contra uma pessoa desonrada, por exemplo. Se a pessoa está num nível de honra abaixo de 10, alguns jutsus têm efeito dobrado, tem efeito sem resistência... E um monte de coisa assim. Então, quanto mais honrado um personagem for, mais forte ele é contra personagens desonrados. Porém, personagens com baixa honra conseguem usar alguns jutsus, algumas coisas que são muito apelões. Fora umas técnicas de combate também, de ataque furtivo, principalmente, que são bem roubadas para um combate direto, assim, com uma pessoa honrada, por exemplo. Ficou muito da hora esse negócio. Ficou muito da hora. Legal. Aí agora vocês já distribuíram aí os pontinhos nas fichas de vocês? Qual que é a minha ficha? Que tem que ir player 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pois é. Eu deixei assim porque eu não sabia quando vocês iam entrar e tudo mais. Aí coloquei só o player para vocês entrarem e pegar a ficha. E aí depois eu vou tirando acesso dos outros jogadores e deixo só do jogador que estiver controlando. Eu já escolhi uma aqui pra mim, né? Tá pegando muito ruído de novo do Red, cara. Fica difícil de ouvir. Pra mim, cara, eu tô vendo ele, que louco. Cara, pode ser uns vizinhos aqui de casa que colocaram um fantão pra ficar tocando, deixa eu ver. Não sou eu, tá, hein, gurizada? Inclusive os alunos estão saindo tudo aqui, me cumprimentando, tem uma galera. Eu vou continuar no mudo aqui. Ó, vou mutar o meu aqui. Nossa, que louco. Se eu mutei e parou e não essas parou... são as piores, geralmente. Não. Agora diminuiu o ruído. Mas enfim, e... Tá.
Aí, Raulzito, já arrumei a sua aqui, já tirei o acesso do resto da galera, deixei só o seu. Beleza. Nossa, o Douglas ele tá só pra estragar as plots, mano. Agora eu já vou ter que inventar toda uma plot nova, fazer outro vilão. Ele viu ali minha honra 6, né? Sacanagem. Olha lá, o Raulzito já colocou. Eu já botei os atributos ali. E, cara, você colocou os modificadores de atributos do Hang? Botei. Bacana. Tanto é que o 15 que eu rolei, que era o meu maior atributo, eu tive que botar em força, que é um atributo que arrasta em penalidade pra pegar os talentos que eu tinha escolhido antes, né? Mas aí vamos tentar, né? Ver o que dá pra fazer aí. Né? E vocês, Então, né? o Raulzito ND. tá determinado aqui, que é um Henge Kensei. Gente, eu comecei a mexer na ficha e quando eu olhei já tem um monte de atributo aqui na ficha 5, no player 5. Alguém tá mexendo aqui no player 5? Eu acho que o Player 5 foi o que o Regi pegou. Pô, eu estou metendo... Na parte da bio-info ali, vai no editar e muda o nome pro nome do personagem, quem já escolheu porque eu vi que Aí, Ó, o player 1 não tem ficha, não tem estatística. Aí o 2 a Marcela pegou já, o 4 tá o Capibara, e o 5 tava sem nome. Eu sei metendo quando eu fui botar um tributo que eu vi que tinha já mexido já. Ah, então o 4 foi o que o Regi pegou a 1, pode pegar a 1, então. Mas não tem ficha na 1. Não tem? Não tem, tá aqui Bioinfo. Gurizada, o 4 fui eu que fiz. É porque E desculpa, o tem que quinto, colocar ali no edit. quando eu rolei os dados, eu A fui ficha tá no incluir na character ficha e sheet eu do tinha lado. aberto o quinto antes, tá? Desculpa. Eu tô no 4, até editei e botei o nome ali, tá? Foi mal. Ok, mas o player 1 pode deletar ele, porque somos só 4 e não sei se vai ter outra pessoa, né? Mas tem sim, Bioinfo, acabou, não tem mais nada. E não tem a abinha de Character Info também não. Uai, eu tô mexendo nela aqui agora. Então eu não tenho acesso, então. Deixa eu ver aqui se eu não liberei Mas enfim, peguei o 5 então. Na verdade, eu não liberei pra mexer. Vou liberar pra você ela aqui, então. Não, eu peguei o 5 já, eu peguei já o outro. Ah, não, então fechou. Então essa não vai precisar, então, não. Não, pode deletar. Vou fazer igual você falou, eu vou tirar ela aqui. Capibara. É da Marcela. Não, é o de Jade, É Marcelo. do Regi? Ó, o Pegou Regi. o 2. Olha a minha cara de capivara aqui. Gostei. Já escolheu a sua raça e a sua classe, ô Regi? O Regi tá mutado e tá falando. Né? Você tá no mudo, cara. Eu ouço ele. Muito louco Caramba. isso. É muito louco. Eu ouço tudo que ele fala, entendeu? E eu não sei se vazou pra... Eu ouvi tudo! Você tá lá rachando de Eu rir, ouvi porque tudo! só você que ouviu, cara. Você tava me ouvindo até agora? Como assim? Eu tô falando com o aluno, tô dizendo que tem que desenhar, que tem que fazer aqui. Como é que tu tá me ouvindo, cara? Cara, será que não é por conta do Roll20? Teve coisa administrativa que eu fiz aqui, chamei a secretária, disse que ela tinha que mandar de mensagem. Você tá com a webcam aberta no Roll20. Eu acho que o Stamato tá te ouvindo pelo Deixa eu ver onde é que tá. Ah, é verdade, cara. Agora tu não me ouve mais. Pronto. Pronto. Não, desativei o som do Rovit já até, inclusive. Agora eu vou te ouvir. É por isso, porque eu pensei, cara, tô maluco, porque eu até pra testar, eu desativei o som no OBS Ninja e ativei o som na Twitch e continuei ouvindo. Eu falei, mano, tá. Eu pensei, tô ouvindo tudo, né? Por causa disso, né? Aí, enfim, aí isso. Achei que tinha Foi mal, cara, foi mal. Não, realmente, né? Eu nem me toquei, mas é verdade. Já sei do Tormante já, cara. Já sei de tudo já agora. Eu achei que tinha sido aquele trojan que tu instalou no computador original. Né? Ô, mestre, você me perguntou ali, eu tava no mundo, não te respondi.
É porque Se enquanto você- eu tava ouvindo vocês, olha só, tô respondendo os alunos aqui, porque todo mundo tá passando, abordando, mas eu tô lendo o Inverno de Jade agora, então eu já vou selecionar raça, os detalhes todos, tá? Eu tô com tudo isso, eu tô ouvindo vocês, tô lendo e tô respondendo isso. Vem Mas cá, tá hoje, semana que vem eu não outra vou estar coisa. nem aqui pra não ter esse comprometimento. É difícil mesmo, só... mestre, faz sentido eu pegar conhecimento Tormenta do personagem, pra classe, livre aventura, faz sentido? Ou Você não? vai pegar essa ideia do Animusha, de caçador de tormentas e tudo? Sim. Vale, porque o que acontece? Qual que é o período de tempo? Entre a primeira aparição da Tormenta e o momento atual, foram 16 anos. Foram mais ou menos 11 anos de Tormenta, né, do surgimento dela até a batalha contra o Igazera, e 5 anos da batalha até o ponto atual. Então, dependendo da idade do personagem, você viu a Tormenta chegando, por exemplo. Uhum. E de alguma forma sobreviveu. Ou estava fora da ilha no momento em que a Tormenta chegou. Né? Depende muito da idade dos personagens de vocês. Faz total sentido vocês terem fugido da ilha junto com o pessoal e agora tá retornando. Uhum. Tô pensando aqui nas perícias e tudo mais. Pro time, eu tô em dúvida se eu pego percepção ou sobrevivência. Aí, saber do time, alguém pegou percepção já? Porque se alguém pegou percepção, beleza. Mas se ninguém tiver, eu pego. Pera aí que o Red tá fazendo um suborno ali, ele tá precisando de outra coisa. Raulzito vai pegar percepção, Marcela tá aí no chat, vai pegar percepção, não pego. Eu não peguei percepção. Pensei é uma classe bem ruim de perícia, inclusive. Então, eu não peguei. O negócio do Kensei é ser mestre na arma, o resto que se lasca. Bom, por enquanto, então, vou deixar percepção. Qualquer coisa, depois se eu pegar o troco pra sobrevivência. Ou se alguém for pegar pra sobrevivência, que eu acho que pode ser importante. Eu posso pescar usando sobrevivência? Faz sentido. Pode. Você precisa se alimentar para sobreviver. E você ser capaz de achar um recurso natural de alimentação é sobrevivência. Se bem que eu não tenho sobrevivência como perícia de classe. Porque eu botei ofício, né? Você tem inteligência mais um pra botar, de repente? Então, eu botei ofício com o meu mais um aqui. Minhas perícias são... Mas qual é o seu ofício? Pescaria. Eu tinha botado ofício pra pescar. Se eu pudesse... Faz sentido... Eu acho que faz mais sentido botar sobrevivência e não botar ofício. Não, é porque não tem sobrevivência como perícia de classe, na real. Mas se você tem mais inteligência, você pega o que você quiser. E se mais inteligência, você pega de qualquer perícia, não precisa ser da classe. As perícias de classe, você pega o que a classe diz ali. Agora, o da sua inteligência é livre. Beleza, eu vou conferir depois, então. Mas vou acreditar em ti. Mas, mestre, faz sentido, mestre? Que eu falei, acho que é isso, que saber isso. Que aí, a gente tem, tipo, 2 da classe. Tipo, a classe tem 2 da mais inteligência. São 2 da classe, o da inteligência é livre. Que eu saiba. Estou errado? Não, pode ser livre. Eu não lembro se não tem uma parada, tipo, se não é perícia de classe, tu não adiciona o bônus todo, sabe? Ou algo assim. Não. Mas eu vou conferir depois aí, vai tocando enquanto eu leio aqui. Senão eu boto só o ofício. A Marcela falou que ela pegou percepção, então eu vou pegar sobrevivência, então. Mas aí tu já tem Raulzito com sobrevivência? Decide, Raulzito. Então, eu vou ler aqui, mas eu vou pegar ou sobrevivência ou o ofício. Assim, um conselho que eu acho interessante para os personagens de vocês seja bom em uma coisa e deixa o coleguinha ser bom na outra. Não precisa ficar com medo, tipo, o personagem tem que ser versátil. Porque a ideia é o time. Né? Eu tô pensando nisso, pra não ficar pegando perícia que outros já têm, porque realmente algumas são necessárias.
Sobrevivência é uma que eu acho que é importante alguém no time ter, né? Percepção. Eu acho que acaba tendo utilidade mais individual também, mas tendo... Mas enfim, aí também se ninguém tivesse, porra, ia ser complicado, né? Se ninguém tivesse, ia passar aperto, com certeza. É. Isso é um fato. Então, como nível 5, eu posso... Não posso pegar a perícia de outra classe. Vou pegar o Então ofício tá. mesmo, então. Então eu fico de percepção de sobrevivência então, Café. Tentando abrir o livro aqui no PC, porque eu abro ele sempre no celular. Eu tô pelo celular. Então, mestre, eu tenho dois talentos de humano e eu posso pegar aqui por nível eu escolho se eu pego o talento ou tributo. Você quer ver minha ficha na tela do Roll20 pra gente digitar? Pra pessoa do stream do chat ver? Pra eu ver com você também o que eu tô fazendo? Vamos lá. Eu sou player 5. Seria bacana pro pessoal ver que tá sendo mexido, em vez de ficar na tela branca. Oi, pessoal. Isso. Aí, eu tô pensando em botar aqui, eu já botei já. Eu transformei 17 em 19 na força, transformei 14 em 16 com os bônus de humano. Aí eu tenho... Como talento de humano, eu vou pegar empunhadura poderosa e usar arma exótica. E vou pegar mais 2 talentos, que é ataque poderoso e golpe com 2 mãos. Então eu tenho 3 pontos ainda pra gastar. Então eu acho que eu vou botar aqui minha força em 20, minha sabedoria em 14. E eu tô pensando se eu pego mais um talento, de repente um foco em arma, ou se eu pego mais um tributo. Mas aí, algum talento acho que seria bacana pegar? Ou... Tem alguns talentos próprios para você identificar coisas da tormenta, resistir a criaturas da tormenta. Talvez seja interessante por você ser um caçador. E pra você tá recomendando isso é porque pode ser útil, né? Então. Mas, Não disse nada. Aham. Mas pela história que você contou, convém. Aham. E tá onde esse poder aí que você falou de tormenta? Eu cheguei a folhear. Deixa eu ir no livro aqui. Cadê o talentos? Tá onde? Uma dúvida aqui que me veio. Tem o talento casca grossa, que eu sou uma constituição na CA, mas eu não posso usar armadura. Mas a armadura do Nimusha conta? Uma armadura conta, né, no caso? Conta. Você não pode usar armadura. É tipo um modelo especial de 3DT. Não quer dizer que você não possa usar nenhum tipo de armadura. Você não pode usar armaduras comuns, porque o seu corpo já não é mais um corpo comum. Uhum. Não, tô falando de casca grossa, talento. Qualquer Tá. Aí não iria, não, né? Não, porque a armadura é natural, né? Hã? Eu acho que não. Não comba, não. Não. Eu acho que não. É armadura simbionte. Então, eu acho que não comba. Mas se achar coisa, não, você tá errado aí na regra, ó, tá escrito aqui que comba. Aí tudo bem. Mas eu entendo que não. Aqui, ó, os talentos. Talento de combate. Cara, eu vou arriscar, tá? Aqui, ó, os talentos de tormenta. Tá na página 114. Tô pensando que se eu pego esse talento casca grossa. Tô pensando assim, um personagem. Se eu pego o talento casca grossa e aí eu não uso armadura nenhuma, ou se eu uso a armadura do Onimusha. Pensando nisso.
Mais 114 é o quê? Talento de tormenta que você tá falando? Isso. Não, tem talento... Cadê? Tá ali, ó. Tem os talentos de destino, de jutsu e depois os da tormenta. Sim. Tá, mas aí tem... Que aqui é tudo pra ganhar poder da tormenta. Eu perco honra se eu fizer isso, eu não perco? Dependendo do seu nível de honra, dependendo que vai considerar. Porque alguns é violação leve e outros moderada. Mas aqui não tem assim poder pra resistir à tormenta aqui. É só poder que eu ganho, tipo, visão ampla, visão rubra. É um poder mais pra usar a tormenta, mas não pra resistir à tormenta. Pra resistir, eu acho que deixa... Eu vou ter que lembrar onde é que foi. Acho que é... Pode ser que tá no... Mas essa parte também, depois a gente pode até finalizar ela depois em off, não tem problema não, porque ali, essa parte do D20, ela é realmente mais tensa, porque é muita tabela de perícia, de talento, de negócio pra ficar escolhendo. Mas raça e classe, a gente já tem que finalizar a sessão de hoje todos definidos, porque vai influenciar diretamente. Eu acho que hoje poderiam focar em raça, classe... E também na organização e união do grupo, né? Como se conhecer, na história. Não pensa em finalizar a ficha hoje, entendeu, Stamato? Sim. O Raulzito, o seu Tairá tem trespassar, né? Ou ele é tipo um duelista? Eu peguei aqui, ó. Ele ganha foco em arma. Peguei usar arma exótica pra usar a arma que eu quero. Ataque poderoso. Ele tem um talento. Ele me responde tudo que ele tem, menos o que eu perguntei. Brincadeira. Eu falei que não. Ah, tá, não. Então pega o trespassar. Que menino grosso. É o sangue lusitano gritando nessas horas. Não pergunta isso, né? Tava pensando nisso. Então, eu falei com minha mãe. Então a nossa equipe já tá aí com o Stamato, que é um Onimusha humano. Isso. O Raulzito, que é um Renge. É um Kaizei Renge. Aqui tem... achei finalmente aqui na ficha onde eu boto meus talentos. Eu achei essa fichinha de Império de Jade aí bem legalzinha. Foi um cara brasileiro que fez. Claro que foi, né? Império de Jade é brasileiro. Não, mas vai que um gringo e resolveu programar o negócio. Nunca se sabe. Se fosse um argentino, que seria estranho, né? Se fosse um alemão, porra, o cara gosta muito do Brasil. Ó, as outras me zoou, não temos o Raulzito, que é um brasileiro na ponta da língua. Não temos o Raulzito, que é um brasileiro que fez a ficha de Vampiro quinta edição. Não seria tão Fez impossível. a brasileira também, que inclusive já tá no site. Eu tenho só uma questão a colocar, que eu conheci um argentino, um amigo meu, e ele disse, Até tem amigos eu sou que são, argentino, mas já estou a me recuperar disso. Então... Olha, gente. Sacanagem. O cara que disse, pô. Se ele que falou dele mesmo, disse dele, pô. Desculpa, inclusive, porque eu fiquei um tempão, né, fora, que eu tava atendendo todo mundo e tal, fechando aqui e tal, mas agora estou sozinho, pronto, posso ficar berrando sozinho aqui, no meio da escola. Aí... A propósito, eu tenho menos 2 de honra, tá? Então minha honra vai pra 8, por causa da classe Onimusha. Pra um Onimusha, honra 8 é até uma coisa boa, porque você não vai ter problemas em usar grande parte dos poderes e formas de combate e tudo mais que você precisar. Pra um samurai, por exemplo, seria preparar o seppuku. Mas aí, já decidiram qual que é a raça e classe de todo mundo?
Falta só o Regi, que ainda não falou. Eu já A defini, Marcela é uma um Kensei Hanyo. Nezumi Samurai, tá? Nezumi Samurai? Nó, que doideira, cara. Capivara. Muito da hora. É que eu tô Vai ter lendo aqui os trabalho, né? atributos e tal. Se não tiver nenhum problema, depois eu preencho de uma só vez, né? Eu tô entendendo o sistema lendo ao vivo aqui. A Marcela é Kensei também? Samurai. Não, a Aí Marcela. o grupo são 2 Kensei, um Samurai e um Onimusha. Só porrada, né? São o time da. Não é 2 samurai? Não tem conjurador, é. Não é 2 tem samurai? conjurador. Não, 2 Dois Kensei. samurais, um Kensei e um Onimusha. Vamos ser o Não, time do. A Marcela é Kensei Hanyo, Ah, tá o disso. Raulzito é Kensei Renge, o Stamato é Onimusha humano e o Regi é Samurai Nezumi. Ou Entendi. seja, vamos ser tropa de choque que a gente vai ser. Beleza. E como é que esse grupo se conheceu? Vamos ver agora. Foi rodinha tanque, né? Porque todo mundo caiu na porrada. Com certeza. Tava tocando um som muito bom, a gente saiu no soco e falou, porra, bora socar os monstros, bora. Foi. Se o Regi também usar algum tipo de arma exótica, já tem esse ponto em comum que foi um Sentai de guerreiros de armas exóticas, né? Porque já tem 3 usuários de arma exótica. Isso. Ainda não cheguei lá, mas pode ser. Ou então E usa aí duas já armas, fica- coisa diferente também, pra fazer uma coisa diferentão também. Não usa arma, vai no punho. As ideias. Um samurai Né, só que só luta jiu-jitsu. Eu tenho que usar uma katana, né, cara? Acho que não, acho que Não, arma. aí é que tá, cara. Não necessariamente, porque é o seguinte, os Nezumi são um povo rato que até o fim da Tormenta, eles não tinham boas ligações com os Tamurianos em geral, sabe? Era aquela coisa tipo orcs e humanos, assim. Os Nezumi eram praticamente os orcs da ilha de Tamura. A Tormenta é que fez, tipo assim, ó, existe um inimigo maior do que os humanos e é legal a gente juntar com os humanos contra esse inimigo. A Tormenta acabou e uma trégua foi declarada. Os Nezumi oficialmente são declarados agora como membros do Império, então, por decreto imperial, eles são reconhecidos como membros do Império de Jade, eles têm uma cidade oficial. Porém, é aquela coisa, né, cara? É um processo de mudança. Isso, para os Nezumi, tá começando a acontecer agora. É uma nova lei, é uma nova política, uma nova forma de ver as coisas, um novo território. Então, mesmo o Nezumi que está buscando ser um samurai, provavelmente ele não vai estar empunhando uma espada katana feita para um humano. Ele vai estar usando alguma coisa nezumizada, vamos colocar assim. Né, um estilo Nezumi de katana, o que vai acabar caindo como uma arma exótica. Mas não é exótica pra Pegarei ele, lá. daí. Tô na leitura. Aqui. Não, mas, por exemplo, não é. Mas vamos supor, ó, pegando uma referência igual a Tessaiga do Inuyasha, que é uma espada. É uma espada, entre aspas, samurai, mas é exótica, no formato curvo da lâmina, que é diferente da tradicional reta. Alguma coisa assim. Então pode fazer a espada com alguma diferença. Ou o jeito de lutar, por exemplo, em vez de lutar com uma espada curta e uma longa, que é o comum para um samurai, de 2 armas, lutar com 2 espadas longas ou 2 curtas. Por exemplo, a katana de lâmina dupla. Ou o fato de você estar tentando usar uma arma humana pode ser considerado uma arma exótica, né? Um Nezumi utilizando uma katana. Já dá um negócio interessante também. Tem muito essa parada na ideia do cenário o que acontece? Os Nezumi, eles não tinham essa noção da honra, né? É uma coisa que a comunidade, que o povo tá aprendendo agora, com o convívio mais ferrenho com os humanos e tudo mais. Então, o Nezumi já é um negócio muito legal de jogar no cenário, porque abre muitas possibilidades, sabe? De você tá querendo a todo custo se tornar mais como os humanos, ou ganhar o seu espaço, né? O respeito da honra como os humanos têm.
fazer a ponte entre os Nezumi e os humanos. Pois é, mas eles têm modificador negativo de honra, sinistro. Sim, porque é o desafio, né, cara? Sim. Porque o que acontece? Ser um samurai Nezumi não é uma coisa fácil. Em termos, assim, de dados para fazer as coisas, provavelmente vai ser um personagem que não vai ser muito bom. Porém, ele te dá uma possibilidade interpretativa bem legal, cara. Bem divertida. E, às vezes, pelo menos para mim, enquanto jogador, eu acho que a possibilidade narrativa é mais interessante que as rolagens de dados em si. Sabe? Você ter coisas legais para interpretar, para narrar, para dar histórias mais divertidas. Gurizada, olha só, eu tava até lendo aqui, lógico, na concepção inicial eu tava pensando assim, fazer um samurai Ronin, né? É possível? É possível, ele é um samurai, mas não tem mais um senhor, ele tá no grupo. Sim, é possível. Tem alguma, é porque eu não mas tem alguma modificação específica para um Ronin? Não. É a questão da honra, né? Um samurai Ronin, ele tá com uma penalidade de honra. Caraca. Dependendo do nível que a sua honra tiver, você não vai estar sofrendo essa penalidade porque é uma aceitável pro seu nível de honra, ela é moderada. Então, se você tiver honra mais baixa, você não tem penalidade nenhuma. E aí, inclusive, pode ser até uma coisa que motiva o seu personagem, a você recuperar essa honra. Por isso você se juntou com, né, tá fazendo parte do Sentai, tá honrando as missões com o grupo, trabalhando pro Império e tudo mais. O Douglas tá assustado ali, ó. Parece uma assombração. Não, tava vendo se o nome do livro Vampiros do Oriente tinha 2 pontos, porque eu tô fazendo uma publicação aqui. Olha só. Olha, a minha ficha tá praticamente pronta, tá? Já botei já talentos, já botei experiências, já botei agilidade de classe. O que falta? Acho que tá pronto. E equipamento que eu acho que eu preciso de pouca coisa, porque eu como Onimusha, eu peguei os poderes justamente de ganhar arma simbionte e armadura simbionte. Falta agora definir como vocês conheceram, como eu falei. Como se conhecendo. É o seguinte, como vocês vão ser personagens de nível 5, tem alguns meses, vamos colocar assim, que vocês já estão agindo juntos como um Super Sentai. Então, o que acontece? Vocês, né, ao longo da semana, a gente pode até combinar isso pelo grupo também, algumas peculiaridades que vocês já têm com os personagens entre si. Né? Por exemplo, como um personagem vê os outros membros do Sentai, o que né, acredita e não acredita, gosta e desgosta, que isso vai vão gerar pontos que vão ser importantes para a trama como um todo. E até pro roleplay também, né? Para não ser aquele grupo que tá tentando fazer uma coisa e nem sabe as capacidades que o coleguinha que tá lutando com ele há meses é capaz de fazer. A gente sabe já que a gente é uma tropa de choque, né? Que a gente é grupo de poder marcial. Vou dar uma sugestão. O que acontece? Alguns meses atrás surgiu a leste de Shinkyo, da capital, alguns mortos-vivos que começaram a levantar de uma área de combates contra um antigo kaiju, de antes da tormenta ainda. E muitas pessoas morreram, era uma vilazinha costeira, e, né, começaram a surgir os mortos-vivos. E o próprio Shironomatsu, né, o sumo sacerdote de Linwu, ele mesmo convocou vocês para essa missão. E por que vocês foram convocados? Porque vocês são 4 guerreiros que lutam de forma exótica com armas não convencionais. Então ele achou que, como era um fenômeno fora do comum, fora do convencional, seria interessante que guerreiros não convencionais tentassem resolver para, né, colocar um ponto melhor nessa situação.
E aí, como acontece com vários grupos centais dentro do Império, por um decreto, né, uma solicitação imperial, vocês se formaram, vocês se uniram para fazer essa missão. Obviamente, vocês se conheceram fazendo essa missão. Não foi uma missão tão simples. Vocês tiveram ali alguns combates, purificaram, salvaram ali a vila, descobriram que o que estava trazendo os mortos de volta à vida ali era uma influência mágica de um medalhão que vocês recuperaram e devolveram, entregaram ao Shiro, que levou pro templo principal para ser purificado e ficar guardado e tudo mais. E dessa missão em diante, vocês se juntaram oficialmente como um grupo Sentai e participaram de mais pelo menos outras 2 aventuras mais simples, assim, próximas à capital mesmo. Nesse sentido de ajudar alguma vila que estava sendo atacada ou algo do tipo, por criaturas normais. E nisso vocês, né, geraram esse vínculo um pouco maior uns com os outros, estão mais acostumados a lutarem juntos, a batalharem juntos, já tem mais ou menos uma noção dos pontos fortes e fracos de vocês como um Sentai, mas até então vocês sempre agiram assim, como um quarteto. E muitos Sentais no Império são geralmente um quinteto, são compostos geralmente por 5 membros. E até então vocês são aí esse quarteto. Porrada, tiro, porrada e bomba, né? Só na grosseria. O Stamato, que tá com o personagem mais pronto ali, você quer falar um pouco da história do seu personagem, como o seu personagem é, a interpretação dele? Eu tô justamente vendo aqui algumas coisas em relação ao ouvinte, né? Tô me entendendo aqui com essa plataforma aqui, porque aí minha questão aqui é como que eu vou calcular o meu bônus, meu ataque. Porque, por exemplo, eu tenho aqui o bônus de ataque. Eu boto 1 ou boto mais 1 aqui? Você diz na hora de fazer a rolagem? Que eu acho que... Quando você vai fazer a rolagem, se tiver algum modificador para ser acrescentado, tem um botãozinho de modificador que você coloca o valor do modificador. Bota o valor, não o mais. Só em caso de ser modificador negativo que você põe o menos. Mas isso aí dá pra ver depois, cara. Foquem na história agora. Essas coisas de mecânica de ficha a gente fecha depois no bastidor. Então, eu pensei no personagem dele ser... até a ideia que eu tive é a seguinte: ele vinha de família samurai, ele ia ser um samurai, mas ele perdeu tudo com a tormenta. E ele perdeu simplesmente tudo e ficou perdido e largado na vida, no mundo. E desde então ele passou a ter ódio pela tormenta e se tornou um caçador de monstros, um Onimusha. Mas então ele nunca tentou recuperar a honra dele, ele não busca nome de família, não busca nada disso, ele busca realmente caçar o que pra ele é o maior mal que existe aqui. Então, desde então, ele caça e se tornou... Agora, na minha dúvida ainda, por enquanto, por exemplo, como que surge, né, esse poder do Onimushas? Tem algo especial ou seria algo que ele treina, se é algo que ele nasce, se é algo qual que é? Isso que eu tô em dúvida ainda, mas vamos ver. É uma influência de energias da tormenta, né? Faz todo sentido. Em termos de mundo real, por exemplo, se você vai numa área que tem radiação, você não sofre efeitos físicos da radiação no seu corpo? Sim. A tormenta, ela causa efeitos físicos também, a presença dela, o poder dela e tudo mais. É tipo uma força da corrupção, assim, né? E o Onimusha, quanto mais próximo ele vai ficando de fontes de tormenta,
mais influenciado por elas ele vai ficando, até que isso começa a aparecer de forma física evidente, né? O próprio corpo do Onimusha começa a ficar alterado pela proximidade com as forças da tormenta. Não que ele tá se cedendo e se tornando um membro da tormenta e tudo. É só assim, ficou muito tempo próximo da energia, então o corpo começou a sofrer o efeito da energia, né? E aí vai surgindo. Deu pra pegar a noção? Sim. E como que é esse personagem seu, assim, a expressão dele? Ele é a identidade dele, assim, ele é mais arrogante, é mais solto, é mais nervoso, ele se dá bem com outras pessoas, é mais recluso. Eu pensei no personagem dele ser aquela pessoa com aquela mentalidade de que alguém tem que fazer o trabalho sujo. O Império precisa da honra, o Império precisa dos samurais, dos Shugenjas, mas também precisa daquela pessoa que suja as mãos e faz o que tem que ser feito. Então essa que é a filosofia dele. Ele tende a ser a pessoa que demora para confiar, aquela pessoa que não é aquele cara que vai tipo entrar na taverna e festejar, sabe? Mas também não é o cara que também não é o Batman do grupo que fica de cara fechada e não quer falar com ninguém, não quer ser amigo de ninguém. Também não é esse cara, esse cara também que fica repelindo as pessoas próximas dele. Então ele não vai festejar, ele não vai ficar não é o melhor convidado para uma janta, não é o melhor convidado para uma cerimônia, né? Ele não sabe, nunca aprendeu e nem quer aprender também a fazer uma cerimônia de chá, por exemplo. É algo que ele, o Império precisa disso, mas não é meu lugar no Império, minha tarefa no Império não é essa. Okay. Então ele é o cara que ele faz o que tem que ser feito. E com o grupo dele, ele vai ser uma pessoa assim, né, minimamente amigável também. Não é um cara também hostil ao grupo também. Não é esse tipo de gente também. Bacana. Alguém que coopera com o grupo acima de tudo. Esse é o foco dele com o grupo. Cooperar. Diferente do Nicolo. Não Que personagem maneiro, velho. Que bom que alguém gostou do Nicolo, né? Cara, foi os momentos que eu mais ri vendo. Todo mundo que não tava jogando gostou do Nicolo. Eram as cenas do Douglas, Kevin. Raulzito, conta pra nós sobre o seu personagem. Então, pelo que eu li ali, os Renge, eles não necessariamente vivem sempre com humanos, né? Eles são uma raça meio selvagem, assim, né? Então, a ideia que o Taira, ele começou a se aproximar dos humanos por curiosidade, fez essa amizade com um pescador ali de alguma cidade costeira, não defini exatamente onde nem como. E daí, tipo, depois que eles ficaram amigos, assim, né, começaram a, tipo, sair pra pescar juntos, e o cara começou a ensinar essas artes marciais pra ele, assim, pra ele lutar com remo e tal, né. Porque o cara era pescador, então ele saía com o barco a remo, tinha que usar o remo pra se defender. E basicamente foi por conta disso que ele sobreviveu à tormenta, né? Porque quando a tormenta atacou Tamurá, eles estavam fora pescando, sabe? E isso aí, né? Cresceu com esse cara, e depois que a tormenta foi derrotada, ele voltou pra Tamurá e conheceu o pessoal do grupo aí. Mas assim, em termos de personalidade, é um pouco difícil dizer, até porque eu geralmente consigo entender melhor a personagem dos meus personagens depois que eu tô jogando. Mas eu imagino que o Taira, ele vai ser um cara centrado, quieto, assim, mas com essa certa curiosidade pela cultura de Tamurá mesmo, assim, porque ele não fora a cultura do pescador ali que treinou ele não conheceu nada, né, da cultura da ilha mesmo, sabe? Então ele vai estar descobrindo isso de certa forma, né?
Porra, é muito interessante, cara. À medida que vai viajando com o Sentai, vai vendo coisas novas, nossa, e vai se maravilhando com tudo. Uhum. O personagem vai dar um roleplay bem legal, cara. Bem legal, bem interessante. Tomara. Regi, já decidiu um pouco mais aí sobre o seu personagem ou você quer passar a bola pra Marcela primeiro? Não, tudo bem, eu posso falar assim, cara, eu ainda tô fechando o conceito dele, mas eu pensei num background, entendeu? Como tem essa questão dos Nezumis ter esse conflito, né, com antigo com os humanos, mas agora de alguma forma estão tentando reabilitar. Inclusive, eu estava lendo aqui o aspecto de honra deles, pô, achei bem legal, né? Eu imaginei assim, né, o personagem tendo um background assim de uma família que buscava essa aproximação com os humanos, tentando ser mais honrados no sentido dos humanos, mas daí a própria família dele, sei lá, vou pensar aqui, né? Tenha sido desonrado e por isso ele se tornou então um Ronin. E aí a ideia é criar esse conflito, né, para o personagem, assim, esse conflito emocional entre ele pensar numa honra como os Nezumis, essa coisa de não é necessário proteger o mais fraco, né, e ao mesmo tempo ele, como você falou, né, essa coisa de ele estar num grupo que é super importante também para os Nezumis, o fato de ele ser um samurai, né? Então ele ainda, apesar de ser um Ronin, ele leva todo o código de conduta. Essa é a proposta que eu tenho para o personagem. Bacana. E a psicologia dele, como que ele é, assim, perante os outros personagens? Então, apesar das características, eu tava inclusive pensando sobre isso, assim, uma das características de raça é a inquietação, né? Mas eu pensei no personagem até por ser um samurai, em alguém mais quieto, até porque o que antecedeu ele foi o desenho dele, né? Então, eu pensei em fazer ele, até por esses conflitos, cara, realmente estou pensando em criar ele com algum tique nervoso, entendeu? Tipo, eu vou pensar em um tique nervoso que seja visual, assim, ou da mão, uma mão tremo, algo do tipo assim. Tô pensando, né? Tô pensando ainda como desenvolver esse aspecto, assim. Mas, claro, e também acho bem importante que ele seja compulsivo, né? Porque isso é uma das características de quem tem dissociação psicológica. Olha aí, ó, dissociação cognitiva gera esse tipo de coisa. Dissociação. Agora ele foi lá na psicologia pra buscar o negócio do personagem. Psicólogo, né? Na raiz. Chama o psicólogo pra jogar. Chama um psicólogo pra jogar, né? Mas é então, isso, eu ainda tô definindo, eu tô lendo vários atributos também, mas é por aí, entendeu? Pensei nesse background, ele ter tido uma família que foi mais comprometida, ele viu a família em desonra, se tornou um Ronin, tá com um grupo, porque um grupo é importante, mas fazer esse conflito interno dele, ele não sabe se ele vai se bandear para essa coisa opa, vou assumir aqui minhas características de raça, digamos assim, né? Ou eu vou seguir pelo caminho que eu estou escolhendo. Ó, isso aí é um conflito existencial. E aí, em função desse conflito, essa dissociação cognitiva, assim, dele, e vou criar uma característica física aí que é algum tipo de sei lá, algum tique nervoso, assim, que pode ajudar ou não, né, durante a campanha. Bacana. Inclusive, depois eu vou até trocar uma ideia no particular com você, que eu pensei uma coisa aqui pra ver se combina. Fechou. Eu cobro R$150 a hora pra quem quiser se consultar. Não, mas é do personagem, não é coisa assim. Não, tô brincando, cara.
Não, tô brincando. Ai. Mas ficou show de bola. O personagem também ficou bem maneiro. Marcela, agora você também apresenta o seu personagem pra nós, fala aí um pouco do background dele ou dela, e fala pra gente mais ou menos como que é a personalidade, como são os traços, né, os pontos mais marcantes assim, da personalidade do personagem. Bom, a Olhos de Sakura, eu vou falar Sakura porque eu assisti Naruto e lá e fala Sakura. Olhos de Sakura, ela foi criada por uma mãe humana. O seu pai era um Hanyo que sumiu, que eles não são muito responsáveis. E a sua mãe ela fazia parte de um grupo de mulheres que lutavam com os Senbons. E ela foi na linha de frente contra a Tormenta, acabou morrendo. E a Olhos de Sakura acabou sendo criada por esse grupo de mulheres pra ser uma guerreira como a mãe. E meio que pra abafar esse temperamento meio doido dela de Hanyo, elas foram ensinando etiqueta, como se portar à mesa, como falar com as pessoas. Então ela é toda reprimida, mas às vezes não tem jeito, a natureza Hanyo dela bate e do nada ela vai soltar alguma coisa inconveniente. Mas ela é toda fofinha, ela é pequenininha, ela tem um cabelo branco. Ela tem a pele bem branca também, então ela anda com um guarda-sol, que tem surpresas nesse guarda-sol. Ela anda com esse guarda-sol para se proteger. Ela usa um kimono todo certinho e ela tem os olhos cor-de-rosa. O que mais chama a atenção são os olhos dela, e é assim que ela é conhecida, como Olhos de Sakura. Muito foda, bem interessante também. E na parte da personalidade dela, assim, como que ela vê o grupo, como que ela vê as outras pessoas, como que ela se comporta? Bom, aparentemente ela não gosta de estar com outras pessoas, ela prefere fazer as coisas sozinhas, mas ela gosta de ter pessoas que se importam com ela, porque os Hanyo são uma raça que é meio que vista com meio assim, né? As pessoas não gostam muito. Então, quando tem pessoas que se preocupam com ela fica feliz. Então, ela dá algumas demonstrações meio exageradas disso, mas ela é reprimida. Então, ela gosta, mas ela não gosta de mostrar isso. Ela vai ser quase uma... Como que chama? Aquelas meninas que mostram uma coisa e são outra? Esqueci agora. Bom, eu vou lembrar um dia, eu falo. Muitas coisas, né? Não é tsundere. Faceiras. Tsundere. Não, o termo, eu acho que é tsundere. Falsa. Ai, gente, não lembro. Falsa. Ela é uma falsa. Tem uma surpresa. E assim, ela... Desculpa, fala. Ah, não, vai falar. Não, se for para um lado Machado de Assis, né? A Capitu é Se for um lado mais contemporâneo, né? A Capitu. Acho que um dos termos dela é faceira, né? Não, ela... que usava para descrever Capitu. Você que tem olhos de Sakura, quase que olhos de cigana, só mudou, só em vez de cigana é oriental. Então... Cara, citou Machado de Assis, hein? Top. É verdade. Não, mas ela não é assim, ela é contida, ela quer brincar, ela quer interagir, só que daí ela lembra das aulas de etiqueta que ela teve, que ela tem que se comportar, então ela vai aparecer meio fria, mas ela vai ter uns vislumbres assim de loucura. Muito interessante, cara. Olha, esses personagens de vocês, assim, eles dão uma incrementada, uma complementada bem legal uns nos outros. Porque o personagem do Stamato é aquele que tá, né, querendo a vingança e lutar contra a tormenta e o fim de tudo. Enquanto o personagem do Raulzito tá querendo descobrir as coisas que tem. Então, se juntar com uma pessoa que tá viajando pela ilha inteira caçando os demônios é fantástico, porque tá viajando pela ilha inteira conhecendo tudo que tem na ilha para conhecer.
Enquanto o personagem do Reg tá ali naquele conflito interno, acompanhando o grupo, tentando estabelecer, né, o papel dele, a posição dele, para que lado ele vai, como ele vai se portar. Nisso, vendo aspectos, né, de um Renguer, de um humano, de uma Hanyo, vendo como as outras raças da ilha também estão se comportando, estão agindo, que acabam influenciando nele. Em contraponto com o personagem da Marcela, que tem toda essa coisa de ter aprendido a vida toda a ser uma pessoa como essas e agora tá vivendo junto com essas pessoas e vendo que não necessariamente o que ela aprendeu tá certo ali, porque as pessoas não são o que ela tá aprendendo. Né? Porque não são pessoas ali polidas na etiqueta, que fazem a cerimônia do chá, tem toda aquela pompa da questão do império, dos humanos ali mais corteses e tal, né? Porque é um Nezumi, o humano que tem a Onimusha cagando pro império. Então tem toda essa questão assim. Ficou uma coisa bem peculiar e bem legal. Ficou tipo um grupo disfuncional que funciona. Eu achei super da hora. Aparentemente funciona, né? Vamos ver na próxima sessão se esse grupo realmente vai funcionar ou não, como que eles vão agir em conjunto. Se essa galera do barulho... Não, pera. Se vai ser uma turma do barulho vivendo altas aventuras em uma ilha mágica e cheia de perigos. Mas, voltando aqui então, né? Eu achei bem legal a estrutura dos personagens de vocês e casa bem com a ideia da plot. Aí agora, então, que já tá tudo apresentado, qual que é a ideia da plot? Vamos lá. Eu não mandei no grupo, não. Só o Douglas tá sabendo até agora. Não sei se ele deu spoiler pra vocês. Mas... Aí, ó, não deu. Ele. Aí. O que acontece? 5 anos se passaram desde a reconstrução do Império. 15 anos se passaram desde a chegada da Tormenta. Com a chegada da Tormenta, quase tudo o que existia de Tamurá, como se conhecia, desapareceu. A arquitetura, a arte, velhos costumes, inúmeras pessoas, da noite para o dia, simplesmente desapareceram. Só que muitas pessoas conseguiram se salvar. E essas pessoas que se salvaram graças ao sacrifício de muitas outras pessoas que, direta ou indiretamente, agiram para proporcionar segurança a essas pessoas. Dentre essas pessoas que se sacrificaram, estava um velho, muito famoso samurai chamado Miyamoto Hasashi. E ele era um samurai, assim, tido como o mestre de mestres, né? Ele era tanto um mestre da espada quanto um mestre da filosofia. Entendia muito das leis, dogmas, das tradições, sobre o próprio Deus Dragão e muitas coisas assim que passava humildemente para outras pessoas. Era um exímio espadachim, um dos melhores samurais que o reino já teve. Lutou arduamente, participou de várias batalhas e conflitos, até que ele se sacrificou lutando contra bestas da tormenta para salvar uma pequena vila próxima da capital que estava sendo atacada. E foi a última vez que se ouviu falar no Miyamoto Hasashi. Tudo que se acreditava até então é que ele estava morto. Nunca mais se ouviu falar sobre ele. Mas o que acontece? Alguns dias atrás, vocês foram chamados pelo próprio Shiro Nomatsu, quando vocês regressaram de uma missão que vocês estavam, mais simples, e vocês tiveram uma audiência com ele no templo, onde ele falou para vocês que havia indícios de que alguém estava desonrando o nome do Miyamoto Hasashi, desonrando seu legado, em um templo que ficava na parte norte, na região mais a norte da capital. Ficava a cerca de 3 dias de viagem ao norte, em um templo, um antigo templo do Bushintal, que tinha na região.
e foi encontrado lá algumas evidências, né, que estavam deturpando a honra desse antigo samurai. Como vocês são um grupo Sentai de guerreiros que empunham armas exóticas e com traços de combate exótico, ele acreditou que vocês estariam bem interessados em tentar descobrir o que estava acontecendo, porque a arma que foi usada para a arma, né, uma das armas que foi encontrada no local, era uma arma muito exótica. Era uma espada em formato de bumerangue. O cabo assim, né, a lâmina fazia aquele V assim, em formato de bumerangue assim, com o cabo descendo mais retinho. E a lâmina é igual um bumerangue mesmo, sabe? O triângulo assim do bumerangue com a lâmina pro lado de fora, né? A parte de dentro sem a lâmina. E o cabo segurando. Ele mostrou, o Shiro mostrou para vocês essa arma e deixou para vocês, pediu que vocês fossem investigar o que estava acontecendo lá. E aí é o ponto onde começa a nossa aventura. Vocês estão chegando de viagem nesse local onde vocês estão indo investigar o que aconteceu ali. Saquei. Como é que é o nome do templo mesmo? Você falou? É um templo do Bushintal. O que acontece? O Império de Jade, ele tem 3 religiões oficiais. O culto do Deus Dragão, que é a religião oficial e primária do Império, que é o culto ao Lin Wu, que é o deus dos Tamuranianos. E depois tem o culto ao Círculo Celeste, que seria o quê? O culto aos deuses do panteão, os outros 19 deuses que fazem, né, que compõem o panteão. Só que, na verdade, não é um culto isolado, por exemplo, assim, tem um templo de Renin, tem um templo de Sas. Não, você tem o templo do Círculo Celestial, que é o culto aos irmãos, né, os deuses irmãos de Lin Wu, os deuses que compõem o panteão como um todo. Então, respeita todos os aspectos que essas divindades têm. E tem o culto do Bushintal. É o culto que é mais parecido com a cultura feudal do Japão que a gente tem do nosso mundo real. É aquela cultura dos espíritos, dos templos, das cartinhas Rafuda, acho que é Mafuda. Que, aqueles papeizinhos, né, com os escritos, que tem aqueles templos igual a gente vê de Sailor Moon e Sakura Card Captor, que tem aqueles templos da religião dos espíritos e coisa e tal. É mais parecido com isso. Hã? Samurai X. Samurai X também. É porque eu lembrei de Sailor Moon, que uma das personagens é monge do templo, e Sakura Card Captors, porque uma das cartas também aparece no templo. E o Choran também é um monge, né? Quando é garoto. O Eduardo, ele não assistia Samurai X, mas assistia muito Sailor Moon e Sakura Card Captor. Cara, Sakura Card Captors é um dos animes da minha vida. É sensacional o desenho. Você comprava aquela revista Sakura Card Captors que vinha com as cartas originais? Cara, eu nunca cheguei a ver. Eu comprei todas, só cara. Revista Herói. Eu tenho olha só, essa é pra você, hein? Do meu coração, eu tenho todas, inclusive eu gosto de ler meus livros de filosofia com a carta poder, entendeu? Como marcador de página, sempre, cara. Eu leio Nietzsche sempre com a carta poder no meio ali, sempre vou marcando as páginas, cara. Foucault à prova. Sakura era muito bom mesmo, assistia quando era garoto. Eu não assistia Sailor Moon, porque eu já na minha infância, assim, essa época de Cavaleiro Zodíaco, se eu falasse que eu assistia Sailor Moon na escola, eu ia sofrer bullying, então eu não assistia, né? Tempos estranhos, né? Tempos dos anos 90. Mas Sakura eu assistia muito, eu assisti o longa-metragem de Sakura, da Carta Tempo, que era uma carta extra, muito bom esse longa-metragem, muito irado. Tinha até. Alguém lembra? Só um último assunto paralelo, a gente volta a fazer RPG. Alguém lembra daquele anime que tinha, que era meio que cópia de Sakura Card Captor, mas era uma menina que entrava no mundo digital? Eu assistia, eu adorava, só que eu não lembro. Digimon, próximo, vamos lá, não, RPG!
O Digimon Vamos copia lá. o Pokémon, mas tinha uma outra cópia também de Sakura Card Captor. Mas enfim, RPG. Pedra de Jade, Esse eu bora. não tô sabendo, não. Mas voltando aqui, então, pro negócio, aí as 3 religiões são essas, né? Então o Bushintal é o culto dos Renguês, por exemplo, que cultuam a natureza e os espíritos naturais e coisa e tal. Aí são as 3 religiões que tem oficiais no Império. Esse acidente, essa né, que vocês estão indo investigar, aconteceu em um templo do Bushintal, que é da religião do culto aos espíritos da natureza. E aí, na próxima sessão, começaremos então a nossa aventura, o Despertar da Fúria. Já que a gente tem um amigo que não prestigia os quadrinistas, né, Raul? Vou mostrar aqui só o... Vocês estão trocados! Sacanagem.